sobre a proteção de Deus, havendo número legal e em nome do povo tocantinense, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Vou fazer hoje como no tempo de Noé. Tal como jurei, então, que o dilúvio de Noé não mais se abateria sobre a terra, do mesmo modo faço o juramento de não mais me irritar contra ti e de nunca mais te atemorizar. Mesmo que as montanhas oscilassem, as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor que se compadeceu de ti. Isaías capítulo 54, versículos 9 e 10. Tem a palavra o senhor deputado, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, em 22 de abril de 2014, ata da 185ª sessão ordinária. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, em 23 de abril de 2014, ata da 186ª sessão ordinária. Discussão às atas que acabam de ser anunciadas. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovadas. Tem a palavra o senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Ofício número 486/2014, oriundo da Secretaria de Trabalho e da Assistência Social, informando a prorrogação de vigência de convênio com a Associação Beneditinas de Maria Imaculada. Desse ciência, os senhores deputados, encaminhem-se à Comissão de Finanças. Ofício número 485/2014, oriundo da Secretaria de Trabalho e da Assistência Social, informando a prorrogação de vigência de convênio com as associações Sementes do Verbo. Desse ciência, os senhores deputados, encaminhem-se à Comissão de Finanças. Ofício número 57/2014, oriundo do Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, em resposta a requerimento de autoria do senhor deputado José Geraldo. Desse ciência, o senhor deputado, e arquive-se. Ofícios oriundos da Secretaria da Saúde, informando a celebração de termos aditivos com diversas prefeituras do estado do Tocantins. Desse ciência, os senhores deputados, encaminhem-se à Comissão de Finanças. Projeto de lei número 206/2014, de autoria do senhor deputado Stalin Bucar, que declara de utilidade pública estadual a Associação Centro Comunitário Esperança, na cidade de Miranorte. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eram as matérias que constavam para o expediente, senhor presidente. Passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Com a palavra, deputado José Augusto. Senhor presidente, passo às mãos de Vossa Excelência um requerimento devidamente formalizado. Com a palavra, deputado Zé Roberto. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar em regime de urgência um ofício, um requerimento a ser endereçado ao Galdino da ATS, que o nosso município de Abreolândia está pior que São Paulo, falta d'água. O sistema lá deu problema em Abreolândia, já faz 5 dias que o município está sem água na cidade, na sede do município. Eu gostaria, então, de apresentar um requerimento em regime de urgência para que a ATS possa consertar o sistema e normalizar o abastecimento de água do município de Abreolândia. Com a palavra, deputado Carlão da Saneatins, líder do governo. Senhor presidente, passo para a vossa mãos o ofício, o requerimento. A Secretaria de Infraestrutura requerendo a pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais do setor Lago Norte nesta capital. Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa.
Senhor presidente, só para apresentar um requerimento devidamente formalizado. Não havendo mais apresentação de matérias, tem a palavra o deputado Zé Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Antes, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que registrasse com visita ilustre a presença do vereador Arnaldo, da cidade de Babassulândia, saudar todos os servidores do Fisco que se encontram e nos honram com as presenças na tribuna de honra, os servidores da educação também, pessoal do Sintete, que muito nos honram todos com as presenças. Fica registrado com presença ilustre o vereador Arnaldo de Babassulândia, também os servidores da Secretaria da Fazenda do Fisco e os servidores da Educação do Sintete que se encontram em nossa casa. Com a palavra, porém antes, deputado, a palavra ao deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, do mesmo modo que o deputado José Geraldo, eu gostaria muito de registrar a presença dos membros do Sintete, acompanhado aí o nosso presidente José Roque, mas os demais líderes do Sintete, e pedir a essa mesa e também às comissões que nós possamos nos reunir agora à tarde e dar uma resposta diante dos compromissos feitos por esta casa e também pelo governo aos profissionais de educação desse Estado. A aprovação da medida provisória com as correções feitas e formuladas pelos deputados e também pelo Sintete. Então eu gostaria muito de pedir à Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente estaremos convocando também a Comissão de Educação para tratarmos do assunto. Fica registrado com presença ilustre todos os servidores da educação do Sintete, todos os servidores do Fisco e os demais líderes que mencionaram pelo deputado Vanderlei Barbosa. Com a palavra, o deputado Jorge Frederico. Senhor presidente, eu também gostaria de saudar os servidores do Sintete, já o saudei na manhã de hoje, e o saldo pela luta hoje à tarde, mas pedir a Vossa Excelência que registre nos anais dessa casa, como presença ilustre, visitando esse parlamento, 6 vereadores do município de Babassulândia, uma comitiva grande que visita esse parlamento. Os vereadores Leandro Carlos, grande parceiro, vereador Edmilson Bibi, vereador Gabriel Pitombeira, vereador Ivanei, vereador Cássio Brito e vereador Arnaldo. São 6 vereadores da nossa boa Babassulândia que visitam o parlamento e vêm junto aos pares dessa casa buscar recursos. E a gente fica muito satisfeito, senhor presidente, com a presença dos vereadores da cidade do Coco, a cidade de Babassulândia, visitando esse parlamento. Fica registrado com a presença ilustre todos os vereadores de Babassulândia e mencionado pelo deputado Jorge Frederico, o vereador Ivanei Marciel, Gabriel Pitombeira, Cássio Brito, Antônio Arnaldo, vereador Bibi e o Leandro Carlos. E também registra a presença ilustre do presidente do Sintete, José Roque, que se encontra aqui na tribuna de honra. Com a palavra, deputado Toninho Andrade. Senhor presidente, também gostaria de registrar com alegria a presença dos nobres parlamentares, vereadores, lá da cidade de Itaporã, que se encontra aqui nas galerias, o nosso amigo vereador Pedro, que é o presidente da Câmara Municipal de Itaporã, e o vereador Ademir, meu correligionário do PSD, que se encontra aqui nas galerias. Fica registrado com presença ilustre todos os líderes mencionados pelo deputado Toninho Andrade. Com a palavra, a deputada Amália Santana. Senhor presidente, gostaria de saudar mais uma vez todos os servidores do Fisco que nos acompanham nessa semana em busca dos seus direitos. Cumprimentar todos os líderes também do Sintete, os professores aqui presentes. Também pedir que possamos suspender os trabalhos para que a gente possa reunir nas comissões para dar agilidade à votação da MP 11 dos servidores da educação, haja vista que amanhã nós teremos um dia de homenagem aqui na casa e não teremos votação. Então, é muito pertinente que nós avançamos para termos a possibilidade de que essas votações aconteçam nessa tarde de hoje. Obrigada. Muito bem, que fica registrado com presença ilustre todos os líderes mencionados pela deputada Amália Santana. Com a palavra, o deputado Stalin Bucar. Senhor presidente, eu solicito a gentileza do registro
das lideranças de combinado, representada aqui pelo vereador, o seu Antônio, o pastor Antônio, de Nova Olinda, o Manel, conhecido como Manelim, de Miranorte, Jairo Jardim, de Araguacema, o Zé Luiz, e nós estamos tendo a honra também da presença da prefeita, lá de Araguacema, a Isabela, que eu costumo chamar carinhosamente de Isabelinha. E quero apresentar, senhor presidente, em regime de urgência, um requerimento solicitando que sejam tomadas providências em relação à falta de estrutura de trabalho na delegacia de polícia de Miranorte. Eu estou encaminhando ao governador do estado, Sandoval Cardoso, porque a cidade de Miranorte, além de ser estrategicamente bem localizada, é uma cidade de um fluxo muito grande de pessoas que migram e passam ali pelaquela cidade, ali naquela região. E foi transferida a delegacia para Miracema, ou seja, só se registra a ocorrência, deputado Toninho Andrade, lá em Miranorte, até às 6 horas da tarde. Depois das 6 horas da tarde tem que ir em Miracema para poder registrar uma queixa, uma ocorrência. Isso é impossível permanecer dessa forma. Eu já adiantei, conversei com o secretário de Segurança Pública, amanhã nós estaremos lá em Miranorte para ver se resolvemos essa situação, para que a cidade seja amparada, pelo menos, nessa parte de registro de boletim de ocorrência e outras coisas do trivial de uma delegacia em uma cidade. Então, eu encaminho a Vossa Excelência em regime de urgência e espero que Vossa Excelência acate e encaminhe à Secretaria de Segurança Pública. Muito obrigado, senhor presidente. Essa mesa acata o requerimento de Vossa Excelência, deputado Estado. Com a palavra, o deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Requer em medida de urgência ao senhor presidente da Assembleia Legislativa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor presidente da ATS, solicitando que seja normalizado o fornecimento de água em Abreulândia, Tocantins. Requerimento em regime de urgência de autoria do senhor deputado Zé Roberto. Está em votação a urgência do requerimento que acaba de ser lido. Os senhores deputados que aprovarem a urgência, queiram ficar como estão. Aprovado, vai a ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Requer em regime de urgência o envio de expediente ao senhor governador do estado, Sandoval Lobo Cardoso, solicitando que sejam tomadas providências em relação à falta de estrutura de trabalho na Delegacia de Polícia Civil de Miranorte. Requerimento em regime de urgência de autoria do senhor deputado Stalin Bucar. Está em votação a urgência do requerimento que acaba de ser lido. Os senhores deputados que aprovarem a urgência, que irem ficar como estão. Aprovado, vai a ordem do dia da sessão ordinária subsequente. Eram as matérias que constavam em regime de urgência. Acaba de chegar mais um aqui, senhor presidente. Requer em medida de urgência ao senhor presidente da Assembleia Legislativa o envio de expediente ao excelente. Eu vou retificar o despacho, senhor presidente. Esse requerimento já foi lido. Eram apenas essas matérias em regime de urgência. Já foi lido. Tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. Senhor presidente, pequeno expediente está escrito o deputado Zé Roberto, PT, deputado Freire Júnior, do PV. E para o grande expediente está escrito o deputado Zé Roberto, do PT, e o deputado Freire Júnior, do PV. Esses são os oradores inscritos para o pequeno e grande expediente, senhor presidente. Passamos às comunicações. Concedo a palavra
ao senhor deputado Zé Roberto, do PT, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, eu solicito a minha inscrição para a próxima sessão, uma vez que vai ser preciso interromper a nossa sessão para fazer uma extra lá da Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra o deputado Freire Júnior, PV, orador devidamente inscrito pelo prazo regimental de até 5 minutos. Porém, antes, deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, só para fazer um comunicado que nós faremos nas comissões, eu pedi ao presidente da CCJ e também ao relator, deputado Carlão, que que as alterações feitas e as emendas feitas no projeto do Sintete sejam encaminhadas cópia para o Sintete, para os membros que estão acompanhando aqui na casa, para eles discutirem, para eles darem uma olhada antes da nossa aprovação. Eu não quero que nenhum constrangimento seja causado diante dos acordos firmados entre os deputados, o Sintete e o governo de Estado. Muito bem, deputado. Como Vossa Excelência é o presidente da comissão, Vossa Excelência e os demais membros façam essa discussão com o representante do Sintete. Com a palavra, deputado Freire Júnior. Senhor presidente, colegas parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, sabem todos desta casa, e os que não o sabem, precisam urgentemente de uma injeção de realidade e de um átimo de consciência, que há mais de 3 anos, já beirando quase 4, o Tocantins parou no tempo e na história e mergulhou numa era de incompetência, de descaso, de atraso, de decadência. Parafraseando o poeta e humanista italiano Francesco Petrarca, dos tempos de antanho, entramos numa era de trevas, de escuridão e de obscurantismo. É a era do desgoverno Siqueira Eduardo Campos, o pai e o filho, que de 2010 a 2014 condenaram o Tocantins a uma duríssima pena de estagnação, da imobilidade, da inércia e do declínio. Em semanas passadas, já falei aqui dos graves e perigosos problemas que enfrentamos na segurança pública, na educação, nos transportes, na agricultura, nos programas sociais que deveriam atender e acolher os mais pobres e os mais necessitados. Já falei aqui também da falta de investimentos, da ausência de projetos, da carência de ideias e de planejamento que todo governo requer e exige. Falei mais daqui desta tribuna, senhor presidente. Falei da inexistência de uma gestão pública no Palácio Araguaia, o que tem nos causado perdas irreparáveis e inviabilizado qualquer reação. Hoje e agora falarei da saúde, ou da falta dela, que por onde se anda, para onde se olha, o que se sabe e o que se vê é uma tragédia repetida, uma catástrofe permanente, um gravíssimo e criminoso quadro de abandono. E não precisava ser assim, e não deveria ser assim, porque o Tocantins, meus amigos e minhas amigas, colegas do parlamento que me ouvem com atenção, é o Estado brasileiro que mais repassa os recursos para a área da saúde. Em 2013, segundo uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o governo tocantinense reservou 16,9% do orçamento estadual, o que corresponde a 1,3 bilhão de reais para a saúde. Aí dirão os governistas de sempre, os defensores do indefensável, que eu não tenho razão em reclamar, em protestar, diante da informação de que o Tocantins é o Estado brasileiro que mais repassa recursos para a saúde,
e só no ano passado o governo reservou mais de R$ 1 bilhão para este setor. Ledo engano, senhor presidente, porque o dinheiro foi reservado, mas não foi aplicado. Ficou nas gavetas da burocracia, ficou nos escaninhos da incompetência administrativa, nos nós cegos que a falta de gestão provoca e causa. E é essa contestação de ser facilmente comprovada, clara, visível pelos 4 cantos do nosso Estado. Nas inúmeras viagens que tenho feito nas últimas semanas, ao lado do amigo deputado Marcelo Leles, levando a palavra e a proposta do movimento por uma alternativa de mudança para Tocantins inteiro. Por onde passamos, com quem conversamos, a reclamação primeira, o protesto mais gritante é contra a falta de saúde pública neste Estado. Em alguns municípios, as grávidas sequer podem parir em sua terra porque não há médicos habilitados e muito menos unidades de saúde qualificadas. Em outros, muitos, adoecer é sinônimo de morrer. Não há hospitais, não há postos de saúde, não há nada e nem ninguém que possa salvar uma vida em perigo. Eu poderia aqui, se tempo tivesse, contar incontáveis histórias que provam, mostram como o desgoverno Siqueira Eduardo Campos tratou a saúde nesses últimos anos. Desnecessário, no entanto, basta uma folheada nos jornais daqui e dali para se encontrar as notícias estarrecedoras. Recentemente, por exemplo, o Ministério Público Federal, o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos do Estado do Tocantins fizeram uma vistoria no Hospital Geral de Palmas e constataram que há insuficiência de insumos e de medicamentos. Cirurgias são canceladas. Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Cirurgias são canceladas por falta de médicos ou de materiais para exames, e até os laboratórios funcionam precariamente porque não têm o que deveriam ter. Num só dia, já foi denunciado pelo presidente do Sindicato dos Médicos, pela presidente, 16 cirurgias foram canceladas porque não haviam um tubo endotraqueal. Em Araguaína, a segunda maior e mais importante cidade do Estado, a juíza Juliane Freire deu 180 dias de prazo para que a Secretaria de Saúde providencie 6 leitos da unidade de terapia intensiva pediátrica, que não existem e nunca foram criados. Também em Araguaína, vejam só as senhoras e os senhores, que absurdo, moradores do setor São Miguel, há alguns dias, eram atendidos em um bar, em um boteco, porque a unidade de saúde do bairro está fechada em reforma há quase 1 ano. Medicamentos estocados para o atendimento público estão perdendo a validade, se deteriorando, armazenados de uma maneira completamente errada e equivocada. Aliás, alguns, segundo denunciou recentemente o Ministério Público Federal, alguns desses medicamentos ficam expostos ao sol e à chuva em um galpão da Secretaria de Saúde, onde se encontram até fezes de animais. Gurupi, outra importante cidade do Tocantins, não tem uma unidade de acolhimento e de tratamento de crianças e adolescentes com dependência química. Foi preciso que a Justiça determinasse que tenha, numa decisão proferida há poucos dias pelo juiz Sila Bonifácio Pereira. Enfim, senhor presidente, colegas parlamentares, senhoras e senhores, eu poderia e deveria até alongar esse discurso e denunciar muitas e várias outras irregularidades, imoralidades, atrocidades que se cometem na saúde pública do Tocantins. Todas, eu garanto, que são todas mesmo, não por falta de dinheiro, não por falta de recursos para a saúde, mas porque o desgoverno que aqui se instalou não tem planejamento, não tem gestão, não tem projetos. E termino, senhor presidente. Não tem vergonha também, porque recentemente o governo, por razões obscuras, que o tempo e a história devem esclarecer, o governador e o vice e o governador
deixaram seus postos pela porta dos fundos. Deputado, tempo Numa esgotado. renúncia dupla, e concluo, senhor presidente, numa renúncia dupla para lá de suspeitas, um golpe às avessas, deixando um rastro fétido de decepções, de interrogações, de desilusões. Não bastasse a tempestade que causaram, a destruição que provocaram, legam ao Tocantins uma página de vergonha, de desonra e de indecência. E aí eu me lembro de Sêneca, o filósofo romano, que, se não me falha a memória, escreveu mais ou menos assim: se o homem não sabe para onde está navegando, nenhum vento lhe será favorável. Os nossos governantes não sabem e não sabiam, decididamente não sabem. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Stalin Bucar. Senhor presidente, eu peço o tempo da liderança, senhor presidente. Como a Vossa Excelência é o líder, concedo o tempo a Vossa Excelência pelo prazo regimental de até 5 minutos. Porém, antes, o deputado Carlão da Saneatins, líder do governo. Senhor presidente, eu gostaria de contar com a compreensão dos nobres pares e colocasse em votação a suspensão da sessão para que fôssemos para as comissões de Constituição e Justiça, Comissão da Educação e, se eu não salvo ainda, Comissão de Finanças, para votar a medida provisória da educação. Não deu para avançar na parte da manhã, já é 16h10 agora, nesse exato momento, e precisávamos de ainda votar essa medida provisória hoje. Foi um compromisso que fizemos com o sindicato, e amanhã não terá sessão ordinária. Obrigado, presidente. Consulta o plenário sobre a solicitação do líder do governo de suspensão da sessão para a reunião das comissões. Os senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão. Aprovado. Após as comunicações, o discurso do deputado Stalin Bucar, a gente vai suspender a sessão. Com a palavra, deputado Stalin Bucar. Senhor presidente, senhores deputados, senhora Amália, senhoras e senhores que nos prestigiam aqui na tribuna, na galeria, senhoras e senhores da imprensa, da casa. Senhor presidente, a gente que faz parte e representa a população do Estado é submetido diariamente a vários desafios, a várias situações. Eu acabei de presenciar, como os senhores que estão aqui presentes, um discurso lido, programado, endereçado do deputado Freire Júnior. Deputado este que, pelo seu discurso e pelo seu pronunciamento, não tem estado presente no estado do Tocantins. E é de praxe esses deputados importantes que tiveram o privilégio de representar o estado do Tocantins por 5 ou 4 mandatos em Brasília, não promover o desenvolvimento ou assistência necessária que ele acaba de dizer que o Estado está atravessando em relação ao sistema público de saúde. Como que é só o Estado do Tocantins que tem problema de saúde pública? Como que é só o Estado do Tocantins que tem deficiências de estrutura física, de equipamento, para atender os pacientes da rede pública de saúde? E o deputado que me antecedeu sabe perfeitamente que é praticamente impossível solucionar todas as demandas que são levadas ao sistema público de saúde do nosso estado. Mesmo porque o Tocantins não atende só o estado do Tocantins, atende o estado do Pará, do Maranhão e de outras fronteiras do país. Estão migrando para o estado do Tocantins para receber tratamento médico, porque sabem que o estado do Tocantins, com as condições ainda não suficientes,
ainda é um dos estados que mais investe na saúde pública, que é o estado do Tocantins em nosso país. Quem disse isso? Não é o deputado Stanley, não são deputados da base de governo. Foi o ministro da Saúde que recentemente esteve aqui no estado do Tocantins, visitando o Hospital HGP, aonde ao lado o deputado Freire Júnior esqueceu de dizer que já foi construído um anexo, provisoriamente, para atender parte das demandas que são levadas aos hospitais públicos do estado do Tocantins. E ele esquece de dizer que as ambulâncias que foram levadas aos 139 municípios do estado, independente se o prefeito é governo ou oposição, isso ele esquece de dizer. Isso ele não enxerga. E eu me lembro que este mesmo deputado botava apelido nos outros ex-governadores, chamando-os de moita de preguiça, calango não sei das quantas. Esses são os adjetivos que o deputado Freire Júnior usa para atacar os governantes, mas deveria esse deputado era ajudar a resolver ou propor solução, porque esse é o papel fundamental dos que estão aqui representando as classes sociais do nosso estado do Tocantins. Senhor presidente, eu fiz muito esse tipo de discurso. E eu costumo dizer que eu não tenho jeito para elogios, mesmo porque governos são obrigados a trabalhar. Eles não estão fazendo favores. Eles se propuseram a solucionar os problemas do estado quando das campanhas eleitorais. Agora eu quero perguntar a vossas excelências, qual foi o governador desse país, desse Brasil, que conseguiu solucionar 100% dos problemas e das demandas dos seus estados? Aponte um. Não é possível, porque vão aparecendo os problemas, vão aparecendo as demandas, e os governadores, com o que têm de estrutura e de recursos, não são capazes de solucionar 100% as deficiências em relação à administração pública. Agora o deputado está despeitado porque houve uma renúncia. Renúncia, vou encerrar, senhor presidente, 2 minutos. Renúncia de interesse próprio pessoal. Deputado, 2 minutos para concluir. Quantas vezes eu ouvi aqui dessa casa, deputado de oposição pedir o Siqueira para renunciar do mandato? Quantas e quantas vezes? Deputado renuncia, governador. Deixa o estado para outro governar. Agora que renuncia, aí ficam aí criticando. Sabe por quê? Porque eles não têm muito o que fazer, a não ser discurso, e muitas vezes lido, calculado, programado, sem nenhum conteúdo do fundo do coração, porque fala da boca para fora. Eu quero convocar o deputado Freire Júnior. Amanhã nós vamos estar lá em Araguatins e Augustinópolis, e andar para ele acabar de uma vez por todas com esse discurso de dizer que viu falar que o governo é ruim, que o governo não presta. E nós estamos andando e estamos vendo elogio dos prefeitos, dos vereadores, de lideranças políticas, das pessoas comparecerem em massa nessas reuniões, porque o que eles querem não é ouvir discurso e nem balela. O que eles querem é ação na prática. E é isso que esse governo está fazendo. É ação para os municípios, é governo municipalista que estão recebendo os apoios da administração pública para resolver e minimizar um pouco dos seus problemas. Senhor presidente, eu encerro dizendo que esse estado do Tocantins vai crescer muito. Crescer com os funcionários, com as instituições, com a população, com os políticos do estado, que não fica aqui até quinta-feira e depois se desloca para outros estados e deixam as coisas acontecer e ficam lendo reportagem ou inventando
conversa fiada da tribuna da Assembleia. Muito obrigado, senhor presidente. Está a presença ilustre do Procurador do Estado, Sérgio do Vale, do nosso secretário de Trabalho e Assistência Social, deputado Raimundo Palito. Com a palavra, deputado Eli Borges. Senhor presidente, é só para fazer um registro. Eu já viajei várias vezes, inclusive esse ano, no fim do ano passado, e esse ano, no início do ano, e agora, no mês de abril, na viagem, no trecho de Santa Teresa a Ponte Alta, senhor presidente. Existe uma cratera a 16 quilômetros de Ponte Alta que está simplesmente ameaçando vidas humanas. E o pior, faz muito tempo que a cratera está lá, no asfalto, e nenhuma providência é tomada. Depois, no trecho aqui perto, já de Santa Teresa, houve um desmoronamento lá do asfalto, enfim, de toda... violento também. Lá já fizeram alguma coisinha de cascalho e pararam. Aí eu viajei no trecho de Monte do Carmo a Ponte Alta. Senhor presidente, eu não estou aqui inventando e nem querendo fazer historinha. O capim está tão alto que ele está envergando para dentro da pista. A pista foi estreitada pela altura do capim que envergou para dentro da pista. Eu acho que vai ajudar muito aqueles camaradas que tiram semente de capim. É preciso tomar uma providência urgente. 2 trechos que precisam de uma providência urgente. E não tem muita coisa para fazer, pouco trabalho resolve, só que já tem um bom tempo e nada foi feito nesses 2 trechos, senhor presidente, apenas para deixar registrado nos anais da casa. Com a palavra, deputado Amélio Cares. Senhor presidente, que Vossa Excelência registre, como visita ilustre, esse parlamento, o meu amigo Cabo Silva, da cidade de Esperantina, que disputou as últimas eleições para deputado, mas também os nobres vereadores de Araguatins, vereador Coló, vereador Serginho, vereador Azevedo, o nosso querido Gleison, e o Leoci, lá do distrito de Macaúbas, que estará completando, fazendo aniversário no próximo dia 3, onde estaremos todos lá a comemorar com aquela comunidade de Macaúbas esse grande feito. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Amélio Cares, para convocar a CCJ. Senhor presidente, convoco todos os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para reunirmos, logo após a suspensão dos trabalhos, para tratarmos de matéria de interesse desse Estado, da comunidade, dos alunos, mas principalmente dos profissionais da educação. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, deputado José Augusto, para a convocação das comissões das finanças. Convoco a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, para logo após a sessão. Com a palavra, deputado Vanderlei Barbosa, para a convocação da Comissão de Educação. Convoco a Comissão de Educação para também, posteriormente, a suspensão da sessão. Já aprovado por este plenário a suspensão da sessão, está suspensa a sessão por até 40 minutos. Está suspensa a sessão. Reabro a presente sessão. Passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, sessão ordinária número 187, para discussão em plenário no dia 23 de abril de 2014. Requerimento número 2.842, em regime de urgência, de autoria do senhor deputado Eli Borges. Está em discussão o requerimento, ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem,
queira ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2.833, em regime de urgência, de autoria do senhor deputado Sargento Aragão. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.626, 2.627, 2.628, de autoria do senhor deputado Amélio Caires. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2.630, de autoria da senhora deputada Josi Nunes. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Para discutir o requerimento, o deputado Stalin Bucar. Não? Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queria ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2.807, de autoria do senhor deputado José Geraldo. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queria ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 750 a 887, de autoria da senhora deputada Luana Ribeiro. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.623 e 2.805, de autoria do senhor deputado Marcelo Leles. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Requerimento número 2.843, de autoria da senhora deputada Solange do Arlibe. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.631, 2.632, 2.633 e 2.634, todos de autoria do senhor deputado Stalin Bucar. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.636, 2.637 e 2.638, todos de autoria do senhor deputado Toinho Andrade. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.621 e 2.622, de autoria do senhor deputado Vanderlei Barbosa. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, queira ficar como estão. Aprovado. Vão à secretaria para providenciar. Requerimento número 2.848, de autoria do senhor deputado Zé Roberto. Está em discussão o requerimento ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovaram, queira ficar como estão. Aprovado. Vai à secretaria para providenciar. Com a palavra, deputado José Geraldo. Eram as matérias que constavam para a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos às discussões parlamentares. Pelo avançar da hora, não havendo discussões parlamentares, eu encerro. Porém, antes, com a palavra, o deputado Carlão da Saneatins, líder do governo. Senhor presidente, tendo em vista o disposto no artigo 137 do Regimento Interno, requeremos a Vossa Excelência a dispensa de todos os interstícios regimentais nos termos do artigo 72 e 173, bem como a convocação de sessão extraordinária nos termos do artigo 80, parágrafo 1º, para discussão e votação das matérias referentes aos processos números 125 de 2014 e 150 de 2014, de interesse do povo tocantinense,
e que tramitam nesta casa. Sala das Sessões, 23 de abril de 2014, Carlão da Saniatins, líder do governo. Eu consulto o plenário sobre a solicitação do líder do governo de convocação de sessão extraordinária com dispensa de interstício. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado. Encerro a presente sessão, convocando sessão extraordinária para dentro de 2 minutos. Está encerrada a presente sessão.